Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson, sou professor de língua portuguesa e nós vamos trabalhar juntos com a primeira série. Hoje, nesta aula, a gente vai ver o nosso conteúdo, que é a acentuação gráfica. Quais são os nossos objetivos para hoje? Compreender a tonicidade das palavras, perceber a ressignificação dessas palavras. Para isso, trouxe para vocês o título de uma notícia. Estudantes da rede estadual já podem baixar aplicativo para assistir às aulas. Muito bem. Agora, já vamos começar com uma atividade. Uma atividade bem simples, para a gente começar bem devagar. O que nós vamos ter que fazer? Anotar quais são as sílabas tônicas. O que é uma sílaba tônica? Aquela sílaba que a gente pronuncia mais alto dentro da palavra. Das palavras selecionadas. Quais são as palavras selecionadas? Sugiro que vocês façam a atividade no caderno. Então, copiem essas palavras no caderno para que vocês possam fazer a anotação das nossas sílabas tônicas de cada uma dessas palavras. Para isso, vou dar um tempinho para vocês fazerem o exercício. Muito bem, acredito que já tenha dado tempo para você fazer a atividade. Então, só vamos reler aqui. Estudantes, rede estadual, podem baixar aplicativo para assistir aulas. Essas foram as palavras que nós selecionamos.
Será que a gente conseguiu anotar as sílabas tônicas de cada uma delas corretamente? Vamos ver? Então está aqui. Estudantes, rede, estadual, podem baixar aplicativo para assistir aulas. Estas são as sílabas tônicas das palavras que nós selecionamos. E agora, um quiz para vocês, bem facilzinho. Qual sequência de palavras apresenta a mesma sílaba tônica? Vou relembrá-los. O que é a sílaba tônica? Aquela sílaba que a gente fala mais alto. Tenho para vocês 4 opções. Vou pedir para que vocês façam a leitura destas palavras em voz alta, para que fique mais fácil para vocês perceberem qual é essa sílaba tônica. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Ok, pessoal, acredito que já tenha dado tempo para vocês fazerem a análise destas palavras que nós temos aqui, para nós percebermos qual delas tem a mesma sequência de sílabas tônicas. Vamos conferir se vocês conseguiram acertar? Tenho aqui, letra A, estudantes. Minha sílaba tônica está aqui. Rede, sílaba tônica aqui. E estadual. Minha sílaba tônica foi para o último. Não temos a mesma sequência. Aplicativo, podem e baixar. De novo, perdemos a sequência. Assistir, aulas e para. Perdemos a sequência aqui no assistir. Restou-nos o quê? A alternativa D, rede. Podem e aulas. Muito bem, continuando. Agora eu tenho um trecho daquela minha notícia. Vou ler para vocês. Os estudantes da Rede Estadual de Educação do Paraná já podem baixar o aplicativo Aula Paraná, por meio do qual poderão acompanhar a produção EAD da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte, a SEED. Alternativa que será utilizada enquanto perdurar a crise do coronavírus no país. No aplicativo, além de assistir às aulas, os alunos poderão interagir com seus colegas e professores em tempo real, em um chat que funcionará
com uma espécie de sala de aula virtual. Acredito que vocês já estejam acompanhando essas aulas, já estejam com o aplicativo no seu celular e também estejam interagindo com os professores lá no Classroom. Isso é bem importante, que as nossas atividades elas vão para esse Classroom. Agora, vamos ver. Mais um quiz para vocês. Também bem fácil. A qual gênero textual pertence o texto lido? Será que aquele textinho que a gente leu, ele é um artigo de opinião? Ele é uma carta do leitor? Ele é uma notícia ou ele é uma resenha? A resposta do quiz já foi dada no decorrer da nossa aula, mas vamos ver se a gente consegue relembrar. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Estamos de volta para a nossa resposta. Será que vocês lembraram que nós falamos várias vezes a palavra notícia? Tá? Então, o texto que nós lemos pertence ao gênero textual notícia. E a notícia circula onde? Nos meios jornalísticos, certo? Não vamos esquecer essa informação, que essa informação é importante. Depois, um desafio para vocês. Um desafio bem fácil. Qual ou quais palavras da notícia podemos tirar o acento de forma que ainda fique com significado e ainda assim permaneça graficamente e gramaticalmente correta? Vou facilitar para vocês. Ó, eu vou tirar o acento da palavra e mesmo assim essa palavra vai ter significado. Essa palavra existe, não que o significado será o mesmo, mas a palavra vai existir. Vou trazer aqui para vocês o textinho para que vocês façam a leitura e retirem deste texto essas palavras que podem ser sem acento e que continuem com significado. Para isso, mais um tempinho para vocês fazerem a atividade.
E aí, pessoal, conseguiu chegar a algum resultado? Encontraram ali alguma palavra que pode ser sem acento e mesmo assim essa palavra continua escrita corretamente? Vamos ver se a gente conseguiu chegar a algum resultado? Tem um texto, o texto ele é de um parágrafo e nesse parágrafo eu tenho o quê? Duas palavras que podem ser retirados os meus acentos. Quais são essas palavras? País e funcionará. Mas, professor, eu não entendi muito bem. Como assim? Se eu tirar o país, ele vai ficar escrito errado. Compreendo o que vocês estão pensando, mas vamos analisar direitinho? Olhem só. País é um substantivo singular. E depois, se eu retirar o meu acento, eu vou ter qual palavra? Pais. E o que é pais? É um substantivo plural. O pai mais o pai ou o pai mais mãe. Então, eu tenho a palavra pais. As duas palavras estão certas? As duas palavras estão certas. Uma com acento e outra sem acento. Conseguem perceber como a palavra ela é ressignificada com ou sem acento? Então, é o momento da gente pensar a respeito da acentuação. O acento, ele pode mudar o sentido de uma palavra. E isso é bem importante. Vamos ver a outra. Funcionará. Funcionará é a terceira pessoa do singular do verbo funcionar. Em qual tempo? No futuro do presente. Se eu retirar o meu acento, eu vou ter funcionara. O que é o funcionara? A primeira ou terceira pessoa do singular do verbo funcionar. Mas no pretérito mais que perfeito. Então, muito cuidado, principalmente com o funcionara. Às vezes, nós estamos fazendo a leitura de um texto e esse texto ele é escrito no pretérito, no passado, e aparece, por exemplo, esta palavra, funcionara. E na hora que eu estou fazendo a leitura, eu leio funcionará. Ou seja, a coisa ainda vai acontecer. Percebem a diferença? Então, ó, dica para vocês. Sem acento, nós estamos no pretérito. Com acento, nós estamos no futuro. Tudo certo até aqui? Acredito que nós não tenhamos muitas dúvidas com relação à acentuação. Afinal, vocês já estão na primeira série e já viram acentuação durante tanto tempo, certo? Mas é sempre bom a gente relembrar. E agora vamos pensar a respeito, pensar um pouquinho. Qual ou quais outras palavras você aí de casa, conhece que quando colocado um acento, o sentido se modifica? Tem alguém assistindo às aulas com você? Se tiver, pergunte. Será que existe? Qual palavra? Qual palavra eu conheço que eu posso tirar ou colocar o acento e esse sentido vai ser outro? Vou dar um tempinho para vocês pensarem ou discutir aí com o pessoal que está com você. A gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiu pensar? Conseguiu achar alguma palavra? Olha só, se você não conseguiu ou se você conseguiu, que tal você fazer isso com os seus colegas? Pergunte para eles se eles sabem dessa diferença. É bom, às vezes, a gente brincar um pouquinho com o conhecimento. Então, mais um quiz aí para vocês. Qual sequência de palavras apresenta a mesma sílaba tônica? Vou relembrá-los. O que é uma sílaba tônica? Aquela sílaba que a gente pronuncia mais forte, mais alto. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura. Lembrando, faça uma leitura em voz alta para que você perceba essa tonicidade da palavra. Certo? A gente já volta. E aí, pessoal? Fez a leitura das palavras em voz alta? Se vocês fizeram, eu tenho certeza que vocês conseguiram chegar à resposta correta. Vamos só conferir? Então vamos lá. Letra A, Paraná, além, real. Olha só, todas as minhas últimas sílabas são as minhas sílabas mais fortes, são as minhas sílabas tônicas, diferente das demais, que eu perco, por exemplo, a minha sequência no será. Neste caso, vou perder a minha sequência no interagir e vou perder a minha sequência na palavra como. Acredito que está ficando cada vez mais fácil da gente assimilar essa situação da acentuação. As palavras possuem uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba que é pronunciada mais forte. Vou sempre repetir isso para vocês, para a gente não esquecer. Essa sílaba pode ou não ser acentuada. Por exemplo, Paraná. Paraná vai levar acento, o na. Além, o lem. E o real não vai levar acento. Então, nós damos o nome disso de regras de acentuação, certo? O que são essas regras de acentuação? Primeiro, eu tenho as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Então, ó, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas acentuam-se as palavras
que terminam em a, e, o plural dessas daqui, ó, então, as, es, os, e também vão levar acento as palavras terminadas em e ens. Então, só relembrando, quais são as oxítonas que vão ser acentuadas? A, e, o, e o plural delas. Depois, o em e o ens. Vamos praticar? No texto, quais são as palavras oxítonas acentuadas que fazem parte da regra? Da regra, ou seja, acentuada, tá? Nós temos o textinho aqui, novamente, é a nossa mesma notícia. Vou dar um tempinho para vocês procurarem aí as palavras que são acentuadas e a gente já volta para ver o resultado.
Muito bem. Será que vocês conseguiram encontrar as palavras? Procurar ali no meio de um monte de palavras. Você achou aquelas que eram oxítonas acentuadas? Vamos perceber? Vamos lá. Então, nós temos Paraná, Paraná de novo, será, além e funcionará. São as minhas oxítonas que levam acento. Continuando. Além das oxítonas serem acentuadas, nós temos o quê? Os monossílabos tônicos. Monossílabos são aquelas palavras de uma sílaba só. Tá? Os monossílabos, eles têm quase as mesmas regras das minhas oxítonas. Então, eu tenho, ó, são acentuados os monossílabos A, E O. E o plural deles. Então, se você tiver um monossílabo com A, E O, e esse monossílabo for tônico, nós vamos fazer a acentuação. Para isso, nós temos também algo que chama mudança de sentido. Lá no meu monossílabo tônico, mudança de sentido. Vamos tentar praticar de novo? Para ver se a gente consegue chegar a um resultado? No texto, qual vai ser o texto, professor? Ainda é o mesmo texto. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir memorizar esse texto. No texto, quais monossílabos, quando acentuados, ó, perceba, quando acentuados, recebem outra significação. O que nós vamos ter que fazer? Procurar no meu texto monossílabos e ver se com acento ele tem um outro significado. Vou dar um tempinho para vocês buscarem os monossílabos, pensarem se tem ou não outro significado com acento e a gente já volta para ver o resultado.
Olá, será que a gente conseguiu encontrar os nossos monossílabos que se diferenciam quando acentuados ou não? Vamos procurar? Aqui. Eu tenho o monossílabo da, depois o monossílabo de e o monossílabo do. Também tenho o monossílabo no. Ele vai aparecer algumas vezes. Eu vou dizer só uma vez de cada um. Então vamos pensar. O da, ele não tem acento. Mas e se ele tiver acento? Como é que vai ficar? Vai ficar o da com acento. Não, mas será que ele não vai ter um outro significado? Nós vamos passar de preposição para um verbo. Ele dá o livro para a menina fazer a leitura. A mesma coisa vai acontecer com o de. Se eu puser o acento circunflexo, qual que é o acento circunflexo? Aquele que fica em cima, assim, que parece um Vzinho ao contrário. Se eu puser o acento circunflexo, também vai virar um verbo, certo? De verbo. Aqui, o do. O do eu posso transformar em dó. Olha só, um dó, você sente um dó de alguém. Coloco o meu acento agudo. A mesma coisa vai acontecer com o no. O no é um monossílabo, só que se ele for tônico, ele vai receber um acento. E vai receber um acento e mudar a significação da palavra. Passa de preposição no para nó. Dar um nó em alguma coisa. Deu um nó na cabeça de vocês? Acredito que não. Mas vamos rever o que foi que nós aprendemos na aula de hoje? Parece que foi pouco, mas foi bastante coisa. Toda palavra com mais de uma sílaba possui uma sílaba tônica. A sílaba tônica pode ou não ser acentuada. As regras de acentuação são divididas em oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e monossílabos tônicos. São acentuadas as oxítonas terminadas em a, e, o e o plural e em e ens. E são acentuados os monossílabos tônicos terminados em a, e, o e o plural deles. E vocês lembram que eu havia pedido para vocês pensarem sobre ressignificação de palavras? Qual palavra poderia ter outro sentido quando acentuado ou não? Vamos para um exemplo bem básico. Eu tenho a palavra sabiá. Sabiá, o passarinho sabiá. Se eu tirar o acento do A, como é que vai ficar? Sabia, do verbo saber. E se eu tirar aquele acento lá do finalzinho, lá do A, do finalzinho do sabiá, e colocar lá no meu primeiro A, como é que nós vamos ter a palavra? Sábia. Conseguem perceber como a utilização do acento pode ressignificar uma palavra? Vamos pensar bastante a respeito disso para que a gente não se confunda mais com a acentuação. Por hoje, é isso. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Até lá!